Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando o livro do Êxodo por meio desta revista aqui e hoje chegamos ao estudo de número 5, a Páscoa. Esse tema é importantíssimo, ele faz parte da linha do plano da salvação. Então, prepare-se para um vigoroso estudo, para uma aprofundada investigação bíblica. Se for necessário, veja o vídeo 2 vezes, mas faça anotações, porque o que vamos compartilhar hoje são coisas importantes e que vão lhe dar um vislumbre maravilhoso da teologia da Páscoa. Antes de mais nada, está acontecendo a série sobre interpretação de profecias. Aonde, Tiago? Lá no canal História na Profecia. Já foi lançado o vídeo 1, o vídeo 2, e hoje é domingo, enquanto eu gravo, foi lançado o vídeo 3. Então não perca a estrutura de Apocalipse, a estrutura de Daniel, os métodos de interpretação, como combater o futurismo que tem estado em nosso meio, ameaçando a integridade da mensagem profética. Mateus 24, os muçulmanos da profecia, são muitas novidades. Inscreva-se lá e divulgue canal História na Profecia, a série sobre o futurismo e os métodos de interpretação. E também passe lá na editora Luz do Mundo. Eu quero ser um professor de escola sabatina melhor, o que é que você me sugere? Uma pessoa me perguntou isso essa semana. As 7 leis do aprendizado. Isso aqui vai ajudar você a pregar, se você é professor, se você trabalha com a voz, quem sabe você dá palestras, até na sua empresa, como ser mais didático, como transmitir adequadamente aquilo que você conhece, o seu conhecimento. As 7 leis do aprendizado. E este daqui, uma explicação clara da perfeição cristã. Um livro de John Wesley, sim, o pregador metodista. Esse é um livro forte, vai fazer você derramar muitas lágrimas e vai induzir você a renovar o seu pacto de consagração com Deus. Adquira lá na editora luzdomundo.com.br. Tiago, e algo para lição? E a Patriarcas e Profetas. Toda a história do Antigo Testamento tendo uma perspectiva do grande conflito, tá bom? Você também ajuda o nosso canal e você vai se aprofundar. É bom ler, faz bem, tira você do celular. Tem livros para crianças, lição da escola sabatina, estudos bíblicos, profecia, enciclopédia de Ellen White, que até está com desconto. Aproveite, editoraluzdomundo.com.br. E vamos para a nossa suplementação histórico-teológica. Temos aqui a lição de número 5. Vimos na semana passada onde ficava a terra de Gósen e vimos também onde ficava a capital do Egito naquela época, Tebas. Ali em Tebas eu falei que havia muitos templos, o complexo de Karnak, o templo de Luxor, e daqui a pouco nós vamos compreender mais sobre isso. Nós vimos também que as pragas foram afrontas aos deuses do Egito. Deus queria quebrar a cosmovisão pagã dos egípcios e era uma revelação de Deus aos egípcios também. Jesus morreu por eles. Jesus desejava salvá-los. E muitos foram convencidos, até os próprios mágicos. Eles disseram, isso é o dedo de Deus. Apenas o faraó e quem sabe muitos outros endureceram o coração. Porém, muitos egípcios foram alcançados. Nós vimos aqui alguns deuses como o deus Hnum, nós vimos sobre o deus Ra, o que é o deus Sol, e hoje nós vamos ver algo sobre o complexo de Karnak, uma rede de templos, algo magnífico, algo estrondoso, uma obra faraônica, não é mesmo? Mas daqui a pouco. Vamos misturar o nosso suplemento histórico no meio da nossa lição. Agora nós vamos para a parte de domingo, mais uma praga. Pergunta número 1. Que advertência o Senhor fez antes de executar o juízo sobre o Egito? Êxodo 11. O povo foi alertado dessa última praga, mesmo assim o faraó não se convenceu. Moisés ficou muito triste porque muitas pessoas iriam morrer. Mas, se o povo não fosse libertado, os primogênitos morreriam. De quem, Tiago? Os primogênitos dos
ricos, os primogênitos dos pobres e os primogênitos dos animais. Ah, Tiago, mas por que Deus está fazendo uma coisa dessas? Preste atenção. Todas as pragas, talvez elas não fossem juízos propriamente ditos, porque o grande juízo foi a última praga. Os egípcios não morreram, ou não parecem ter sido muito atingidos, foram atingidos economicamente. As 3 primeiras pragas geraram incômodo, as outras 3 geraram perdas, as 3 últimas, a 7ª, a 8ª e a 9ª, foram catastróficas. Só que mesmo assim, o faraó não permitiu que o povo partisse. Bem, então um juízo superior precisa ser aplicado. Todos esses juízos eram advertências, mas agora os primogênitos morreriam, porque o faraó não liberou o povo para partir. Outro detalhe, nós lemos em Êxodo, capítulo 1, verso 22. Dirás então, ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Esse é o elemento inicial da narrativa. O primeiro capítulo de Êxodo mostra os egípcios matando as crianças hebreias. É o primeiro capítulo. Essa é a trama, essa é a problemática da história. Egípcios matando crianças assim que elas nascessem. E quando Moisés se dirige ao faraó, o que Moisés fala? Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e você está mandando as parteiras matar as crianças. Vocês estão jogando os filhos de Israel no Nilo, é o meu filho primogênito. Esse é o tema inicial do livro. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Antes de qualquer praga cair, houve esse aviso. E aí temos as pragas, que foram 9 advertências, antes que viesse esse forte juízo. E mesmo assim houve um aviso. Se vocês não deixarem o povo partir, muitos inocentes irão sofrer, assim como muitos bebês hebreus sofreram por causa das ordens do faraó. Essa é a parte de domingo. Vamos para segunda-feira. Leia Êxodo 12, 1 a 20. Quais instruções específicas Deus deu a Moisés e Arão antes de Israel deixar o Egito? Bem, em primeiro lugar, eles deveriam separar um cordeiro no dia 10 do mês de Aviv Nissan. Este seria o principal mês para os hebreus. Depois, no dia 14, eles deveriam imolar esse cordeiro e prepará-lo com ervas amargas. E após o pôr do sol, toda a família deveria comer esse cordeiro. Nada deveria sobrar. Se a família fosse pequena, ela deveria se unir com outra família. Mas eles deveriam comer, então, o cordeiro com ervas amargas e pães sem fermento, ou pães asmos, ou pães ázimos. E eles deveriam fazer isso como? Vestidos para viajar, com tênis, o cinto, mochila nas costas, documento no bolso, ou na pochete, você coloca ali os passaportes, dinheiro, passagem, bilhete. As malinhas deveriam já estar na sala de jantar. E era para o povo deixar uma mão na malinha, e a outra mão no garfo. Você entendeu como é que era o negócio? Não era só para comer, era para comer com pressa. Era para comer vestido para a viagem, porque agora o povo iria partir. Mas será que foi assim mesmo? Vamos conferir. Temos aqui uma breve cronologia daqueles eventos. Na parte clara do dia 10, separar o cordeiro. Na parte clara do dia 14, sacrificar o cordeiro.
E agora, após o pôr do sol, eles deveriam comer a Páscoa, ou seja, comer o cordeiro. O cordeiro é chamado na Bíblia de comer a Páscoa. Não existe Páscoa sem cordeiro. Então, eles iriam comer a Páscoa, o cordeiro com pães asmos, e se preparar para viajar. Tudo bem? O que o Senhor faria quando a última praga viesse? O que tudo isso simbolizava? Deus passaria por cima dos israelitas, para ferir os egípcios, e isso seria um memorial. Deus deu então instruções sobre a Páscoa e sobre a festa dos pães asmos. Essa foi a parte de segunda-feira. Vamos para a parte de terça. Pessar. Pessar é a palavra em hebraico para Páscoa. Então esse CH vem da origem alemã de transliteração. O CH para a gente fala chapéu, né? A gente fala chuva, mas no alemão ele tem um som de um R aspirado, né? Ich liebe dich. Eu amo você, né? Ich. É o I e o CH. Então esse mesmo sistema, por vezes, é utilizado na lição da escola sabatina. Então não é Pesach, não é Pesach, é Pessar, tá bom? É um Het. Esse CH está representando a letra Het do hebraico, que tem um som de RR, o R aspirado. Então, Pessar, vai pronunciar isso bonito na sua escola sabatina, a festa da Pessar. Leia Êxodo 12. Qual era o papel do sangue na celebração dessa nova festa? Vamos ler Êxodo 12, 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Aí ele fala, desde o dia 14 até o dia 21, vocês vão comer pães sem fermento por 7 dias, não será achado fermento nas vossas casas, né? E eles deveriam, no verso 21, imolar a Páscoa, imolar o cordeiro, né? Por isso que quando Jesus pede para os discípulos prepararem a Páscoa, era para preparar um cordeiro, né? Não existe Páscoa sem cordeiro. Verso 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Eram instruções definidas e detalhadas. Caberia ao povo crer, aceitar, obedecer ou não. Vejamos agora verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para os ferir. Mas precisavam cumprir todas as instruções. Então, o que eu respondi na pergunta 4? Não bastava derramar o sangue do cordeiro. Não bastava imolar o animal. O sangue precisava ser aplicado na casa. Isso é uma importante lição para nós hoje. Muitos pensam que Jesus morreu, pronto. A maldição já não pode entrar na minha vida. Jesus morreu e eu creio que ele morreu, pronto. Se o israelita acreditasse que era preciso imolar o cordeirinho, mas ele não acreditasse que também era preciso aplicar esse sangue na porta da sua casa, o anjo da morte teria entrado naquela casa e matado os primogênitos. Isso é uma tipologia sobre o juízo final. Jesus Cristo morreu. Porém, muitas pessoas pensam que, bom, Jesus Cristo já morreu, eu estou salvo. Olha, Jesus Cristo morreu e já providenciou sangue, o sangue que tem poder para cobrir todos os pecados da sua família, da sua casa. Mas se você não se apropriar deste sangue, se você não passar esse sangue na sua casa, esse sangue não vai ser eficaz para você. Jesus morreu, ótimo, mas não vai produzir efeitos na sua vida. Uma coisa é a fé, justiça pela fé.
Cremos. Agora, precisamos ser santificados pelo objeto da nossa fé. Jesus morreu e derramou sangue. Porém, esse sangue precisa ser aplicado na sua vida, santificando, purificando você, transformando o seu caráter na prática, modificando o seu estilo de vida. E aí eu recomendo esse livro do John Wesley, que fala como o cristão deve viver. O que significa a mensagem bíblica da perfeição de caráter. Jesus derramou o seu sangue, ótimo, mas se você não aplicar ele na sua vida, você será reprovado no grande dia do juízo final. Preste atenção nisso. Vejamos agora outros símbolos da Páscoa. Sacrifício, o que simbolizava o Cordeiro Pascal? Cordeiro sem defeito, de 1 ano. Simbolizava Cristo, nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, verso 7. Já comentamos aqui que o sangue de Cristo foi derramado na cruz, mas agora você precisa aplicá-lo na sua vida, na sua casa, na sua família. Próximo símbolo, passar o sangue na porta. 1 Pedro 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eu não fiz nenhuma aplicação retórica aqui. Estou utilizando a própria Bíblia. É a Bíblia que diz que Cristo é o Cordeiro. É a Bíblia, é Pedro que diz que a aspersão do sangue de Cristo quer dizer obediência, quer dizer santificação. Está ali com todas as letras no texto. E tem pessoas que dizem, Jesus morreu, eu estou salvo. Eu creio em Jesus, é isso que basta. Jesus não olha para estilo de vida. Meu irmão, com todo carinho, mas de onde você tirou esses pensamentos? A Bíblia é clara. Cristo morreu. Mas se você não se santificar, como Pedro está dizendo, se você não obedecer aos mandamentos, se você não aspergir o sangue de Jesus Cristo na porta do seu coração, você vai ficar de fora. Você vai ser reprovado no juízo, porque vai transparecer que você nunca creu. Creu? Se creu, por que não mudou? Se não mudou de vida, é porque não creu. Próximo símbolo, hisopo. O hisopo era molhado no sangue e passado nas ombreiras da porta. Quando vamos para Salmo 51, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Um instrumento de purificação, reforçando a ideia de perfeição de caráter, de obediência, de santificação, de consagração, de mudança, de transformação de vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o sangue do Cordeiro que agora corre no meu coração também. Cordeiro inteiro precisava ser comido, queimado, não deixado nada pela manhã, e se sobrasse algo deveria ser queimado. Ele simboliza o sacrifício suficiente e eficaz de Cristo. Jesus morreu, diz o livro de Hebreus, uma única vez. Ofereceu um único sacrifício, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados. Era um sacrifício eficiente e eficaz. Comer a carne. O que significa comer a carne? Veja como João gosta dessa expressão. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Perceba que ele fala sobre comer a carne. E aqui existe a expressão palavras. Então a carne de Cristo é estudar a sua palavra. Ele fala assim, eu sou o pão que desceu do céu. Nesse capítulo aqui, no capítulo 6 de João. E ele havia acabado de multiplicar o pão. As pessoas foram atrás de Jesus pensando em saciar a sua fome física. Mas Jesus, o pão da vida, queria saciá-los com a sua
queria saciar a fome espiritual deles. Jesus queria apresentar as palavras da vida eterna. Por isso que lá na Santa Ceia, quando Jesus fala, tomai, este pão é o símbolo da minha carne. E a gente participa do pão na Santa Ceia. Isso quer simbolizar que você se compromete a estudar a Bíblia e a seguir toda a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois na Santa Ceia, quando Jesus oferece o vinho, que é o símbolo do seu sangue, é a tinta para você assinar a aliança. Você vai ser um signatário da nova aliança. Baseada em quê? Baseada nas palavras de Jesus. E você assina aquela nova aliança participando do sangue de Cristo. Ela foi assinada, ratificada pelo sangue de Cristo, e nós, ao tomarmos o sangue, nos comprometemos com aquela aliança. É isso que significa a Santa Ceia. Vamos para as ervas amargas. Romanos 6:20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. As ervas amargas relembravam a amargura da escravidão. E o símbolo é a escravidão do pecado. É amarga, é dolorosa. E nós sempre devemos nos lembrar de quão ruim é o pecado para desejarmos a vida da pureza, da presença dos anjos, da presença de Cristo. E as ervas amargas fazem um par com os pães asmos. Veja só. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Qualquer que comer o pão levedado, fermentado, será eliminado. Veja o texto de 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Fermento é um símbolo do pecado, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado ao contexto da Páscoa. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Percebeu? Assim como comer o pão sem fermento e jogar o fermento fora significa que quando eu entro em aliança com Cristo, quando eu como da sua carne e bebo do seu sangue, o pecado precisa ser eliminado da minha vida. Se a malícia, olha só o que diz o texto, a maldade e a malícia, que são símbolos do fermento, se a minha vida tem malícia e maldade, pensamentos impuros, ações que quebrantam a lei de Deus, eu serei eliminado. É isso que está dizendo. Então, viver sem o fermento simboliza viver sem o pecado. O pecado deve ser eliminado da sua vida, da sua família. Deus nos fez a sua propriedade peculiar, sacerdotes, povo de descendência real, um povo consagrado, nação santa. É a linguagem do apóstolo Pedro. Veja agora o comentário de patriarcas e profetas a esse simbolismo da Páscoa. Antes de obterem liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento, prestes a realizar-se. O sinal de sangue devia ser posto em suas casas, e deviam, com as famílias, separar-se dos egípcios e reunir-se dentro de suas próprias habitações. Houvessem os israelitas desrespeitado em qualquer particular as instruções a eles dadas, houvessem negligenciado separar seus filhos dos egípcios, houvessem morto o cordeiro, mas deixado de aspergir o sangue nas ombreiras, ou tivesse alguém saído de casa, e não teriam estado livres de perigo. Meu querido irmão, a coisa é muito séria. Apartai-vos, não toqueis nada imundo, sai dela, povo meu. Devemos pregar,
Mas a nossa vida, o nosso estilo de vida deve ser consagrado, separado, de acordo com o padrão bíblico, mesmo que isto represente uma ruptura com a cultura atual. Precisamos seguir todas as instruções de Deus no tocante a estilo de vida que existem na Bíblia e por meio dos seus profetas, pelo espírito de profecia, pelo testemunho de Jesus. Poderiam honestamente ter crido haver feito tudo quanto era necessário, mas não os teria salvo a sua sinceridade. Eu achei que não tinha problema nenhum não usar o hisopo. Eu passei o sangue com a mão. Eu não comi o cordeiro por inteiro. Eu saí para ver na hora. Eu matei um cordeiro, eu matei uma cabra. É tudo animal, é tudo sangue. Hoje em dia existe isso, essa ideia de misturar o santo com o profano. Onde tiramos essa ideia? Quando Caim não ofereceu o sacrifício que Deus pedira, não foi aceito. Ainda que Caim tivesse a sua sinceridade, ainda que Uzá fosse sincero ao querer apoiar a arca quando os bois tropeçaram, ainda que vários personagens bíblicos, na sua sinceridade, fizeram o que eles achavam mais certo na ocasião, ignorando a instrução bíblica, Deus não podia aceitar. Não ficariam livres do perigo todos os que deixassem de atender às instruções do Senhor perderiam o primogênito pela mão do destruidor. Eu falei no início que a Páscoa é sobre o quê? É sobre o plano da salvação. A Páscoa retoma o fio da meada lá do cordeiro de Adão e Eva, que foi morto para que eles tivessem vestes. É o sacrifício de Abel. É o sacrifício de Abraão e Isaque, quando Isaque é substituído pelo animal. Nós estamos aqui na Páscoa e não é só matar cordeiro e pronto, estou salvo. O mundo evangélico, ele está se confundindo na doutrina da justificação e esquecendo a santificação. Essa é uma falha da teologia reformada que valoriza muito a justiça pela fé, mas não valoriza. Os presbiterianos valorizam a santificação, mas sempre é uma santificação limitada. O metodismo de John Wesley disse, opa, precisamos aceitar a Cristo pela fé sim, mas precisamos seguir todas as instruções referentes a como viver, como proteger, como cultuar, como proceder. Isso é importante, os detalhes são importantes. E dentro da história da salvação do Egito, nós temos detalhes que precisam ser observados. Deus é um Deus de detalhe. Veja Patriarcas e Profetas 2:7-8 a 2:7-9, a sequência. Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Forte o texto, vamos terminar de ler. Ah, mas isso não está na Bíblia. Mas como não está na Bíblia? Romanos 2, verso 13. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Outro texto, Hebreus 5, verso 9. Salvação eterna para todos os que obedecem. Outro texto, lá das cartas de Paulo. Operai vós a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Agora é sozinho? Ninguém faz nada sozinho. Não podemos fazer nada sem a graça. Não podemos um pensamento bom sem a graça. Por isso que o texto é assim, operai a vossa salvação com temor e tremor. Lembrando que é Deus que opera em vós o querer e o efetuar, segundo a vossa boa vontade. É a ideia de cooperação que surge no metodismo. Cooperação. Esforço humano unido ao poder de Deus. O mundo evangélico e a teologia reformada trabalham na base do monergismo. Deus faz tudo, o homem não faz nada. O homem sequer aceita Jesus. É Deus que escolhe. Por isso a predestinação. Ah, mas eu aceitei a Jesus. É obras? Aceitar a Jesus é uma escolha sua. E se Deus for salvar
Quem fez algo já não é de graça, é por mérito. É assim que funciona a teologia reformada. Então, não é porque você aceitou Jesus que você vai ser salvo. É Deus que te escolheu e fez você, por meio da sua graça irresistível, aceitar a Jesus. Agora, a Bíblia não apoia o monergismo. A Bíblia mostra a ideia de sinergismo, cooperação. Vamos continuar o texto. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. Deus deu seu Filho para morrer como propiciação pelo pecado. Ele manifestou a luz da verdade, o caminho da vida. Ele concedeu oportunidades, ordenanças e privilégios. E agora o homem deve cooperar com esses instrumentos de salvação. Deve apreciar e usar os auxílios que Deus proveu. Crer e obedecer a todas as reivindicações divinas. A história da Páscoa, da primeira Páscoa, nos traz para a correta visão do Evangelho. Muitos estão pensando, não, eu só creio, eu não vou fazer nada, eu creio, senão é obras. Lá no Egito, se você estivesse lá, vem cá, meu amigo, responda para mim, você não ia matar o cordeiro, não? Você ia separar ele no dia 10? Eu creio em Deus, é o suficiente. Mas Deus falou que era para separar ele no dia 10. Era para matar ele no dia 14. Era para passar com isopo o sangue dele na porta da sua casa. Se você não fizesse isso, você estava fora. Então esse discurso, ele é falso. Eu creio em Jesus, eu não preciso fazer nada. Estilo de vida não tem nada a ver. O que eu uso, joias, ornamentos, roupa, comida, bebida, cigarro, fumo, carne de porco, dia de guarda, atrações, entretenimento. Isso não influencia na salvação. Ah, é? Pede a Deus para você voltar no tempo e viver lá no Êxodo. Eu pergunto, você vai querer ser igual um egípcio? Perder os primogênitos porque não fizeram nada? Ou você vai querer cooperar com Deus, seguindo as instruções que Deus transmitiu pelos profetas? O livro de Êxodo nem tinha sido escrito ainda. A transmissão foi oral de Moisés. Moisés falou e eles obedeceram o que o profeta tinha instruído. Isso aqui são as principais lições sobre o Evangelho que nós tiramos da Páscoa. Agora, existe mais coisas. Vamos para a parte de quarta-feira, passando a tocha. Leia Êxodo 12, 24 a 28. Qual é a ideia central desse texto? Aqui, Êxodo 12, verso 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Verso 25. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Passar por cima, até parece a fonética, né? Agora, isso aqui funcionaria como uma memória coletiva. O pai iria dizer, eu estava lá. Eu vi com os meus olhos. Vovô, conta a história da Páscoa. Aí o vovô, o bisavô. Eu me lembro quando eu passei o sangue nas vergas da porta, meus netinhos. E aquilo ia sendo passado de geração a geração. Não foi algo escondido, secreto. Praticamente 2 milhões de pessoas viram o livramento. E isso estaria no princípio da nação, uma visão clara do Evangelho e do Deus poderoso que quer nos salvar. Agora, como que os egípcios, eles encararam isso? Vamos investigar, vamos nos aprofundar aqui na história. Essa imagem que eu mostrei no início é o complexo de Karnak. É uma série de templos e de palácios e de estátuas e de construções magníficas, de obras faraônicas, afinal de contas, foram feitas pelos faraós na cidade de Tebas, na capital do Egito. E vários deuses eram cultuados ali, mas principalmente o deus Amon,
o rei dos deuses egípcios. Não falamos dele na semana passada, mas vamos falar um pouco dele nesta lição. Veja aqui um pouco do complexo de Karnak. Veja como são edifícios suntuosos, altos. Hoje são apenas ruínas. Já se passaram 3.500 anos, mas ainda sobrou isso. Então, era muito belo, era magnífico, era esplendoroso isso daqui. Veja esse obelisco, veja a estrutura das colunas, veja as dezenas de estátuas, imagens, ambientes. Compare a altura das pessoas com a altura das inscrições, com a altura das esculturas e das colunas. Veja isso daqui. Isso aqui é incrível. Como que naquela época, sem computador, sem guindaste, sem trator, sem energia elétrica, eles conseguiram cortar pedras tão grandes e elevar colunas imensas. Veja a proporção das pessoas perto das colunas, colunas que se erguiam até o céu e testificavam da glória dos faraós. Moisés passeou por entre essas colunas. Ali perto ficava o templo de Hatshepsut. A cidade de Tebas era a capital do Egito quando Moisés estava no palácio. Moisés contemplou tudo isso, o ouro, a prata, as joias, e ele decidiu sair do palácio. Veja só mais essa imagem das colunas e a proporção das pessoas perto dessas obras faraônicas. Essas colunas elas eram pintadas e decoradas. Devia ser a coisa mais bonita do mundo. Na imagem à direita nós contemplamos uma reconstituição feita por computador de como aquele local deveria se parecer. Aqui nós temos o templo de Luxor. Ele fica perto ali do templo de Karnak. Uma estrada guia de um templo ao outro templo. Agora veja a reconstituição do templo de Luxor. Você vê essas estátuas de deuses, de faraós, e aqui você vê novamente a reconstituição. Eu vou voltar, olha. Aqui temos a parte das ruínas hoje e apenas um obelisco. Mas originalmente haviam 2 obeliscos. E aí vem a pergunta, Tiago, onde foi parar o segundo obelisco? Se eu te contar, você acredita? Eu não vou te contar, não. Eu vou mostrar uma foto. Ele foi parar na França, na cidade que espiritualmente é como Egito. Coincidência? Veja só na Praça da Concórdia esse obelisco egípcio lá na Europa, lá em Paris, lá na França, a cidade da Revolução Francesa. Esse obelisco está justamente na praça onde ficava a guilhotina, onde o rei e a sua esposa foram guilhotinados, próximo ali ao Jardim das Tulherias, próximo ao Palácio das Tulherias, onde eles pegaram aquela mulher, colocaram em cima de um carro e atravessaram Paris até a Catedral de Notre-Dame. Então, o obelisco do Templo de Luxor, olha só, o original, né? Veja como está hoje, agora o original, e foi parar em Paris. Bem, agora estou com a imagem mais próxima. Olha a magnitude dessas construções em comparação com as pessoas. E tudo era colorido. Os turistas afluem em grande número para o Templo de Luxor. Veja esse outro ambiente tão amplo. E agora eu quero falar para você sobre uma estrada, um caminho que cortava do Templo de Karnak até o Templo de Luxor. E esse caminho se chamava Bet Nether, que quer dizer caminho dos deuses. E esse caminho, como você vai ver na imagem que eu vou mostrar agora, ele está ladeado por imagens de carneiro, como se fosse uma esfinge ali deitada, mas com a cabeça de um carneiro. Veja aqui mais de perto. De um lado e de outro, olha o carneiro aí. E centenas, milhares de pessoas cruzando por esse caminho. E aqui nós temos um deus na frente do carneiro, Amon-Ra. Amon-Ra, Tiago, veja aí, mais carneiros.
Amon-Ra é o Deus que foi afrontado na 10ª praga. O arqueólogo Rodrigo Silva também compartilha dessa opinião e já escreveu bastante, tem falado sobre isso. Amon era o rei dos deuses, era o principal, mais forte, o mais importante deus ali do panteão, principalmente na cidade de Tebas. Ele era o protetor de Tebas, a capital do Egito. Ele é representado com a cabeça de carneiro também. O que aconteceu? Um sincretismo dos deuses Hnum, que tinha a cabeça de carneiro, o deus Ra, que era o deus Sol, e Amon. E ele então ficou conhecido como Amun-Ra. Amun-Ra, o rei dos deuses. Veja só a cabeça de carneiro ali do Hnum, no Amun-Ra, e também o Sol. Houve então uma fusão dessas pessoas, dessas divindades em um Deus. E agora todo o povo de Israel pede para sair do Egito para sacrificar a Deus no deserto. E o faraó fala, não, sacrifiquem aqui mesmo. E Moisés diz, nós ofereceríamos sacrifícios que são abomináveis aos egípcios, eles vão nos apedrejar. E o faraó não permitiu, mesmo assim, o povo sair. Aí veio a próxima praga. O gado dos egípcios morreu. Mas o gado dos israelitas não morreu. E a 10ª praga, eles fazem o sacrifício no Egito mesmo. Isso é importante. Quando Adão e Eva saem do Éden, um sacrifício. Quando Caim e Abel vão adorar ao Senhor, um sacrifício. Abraão vai adorar ao Senhor no Monte Moriá, um sacrifício que substitui Isaque. E agora o povo vai adorar a Deus. Na 10ª praga, afrontando o Deus mais poderoso, um sacrifício. A 9ª praga, Ra, Sol. E a 10ª praga, Amon. Engraçado, os deuses mais poderosos ficaram para o fim. Amon-Ra. E aquela avenida que ligava o templo de Karnak ao templo de Luxor, templos ali dedicados acima de tudo a Amon-Ra, aquela avenida com carneiros de ambos os lados. Os egípcios agora veem os hebreus matando o carneiro. Era uma afronta ao deus Ra. Para os hebreus, era o animal que substituiu Isaque. Era o substituto. Para os egípcios, uma afronta ao deus Ra. E agora o cordeiro morto, o sangue escorrendo pela lâmina, esses hebreus recolhiam esse sangue em uma bacia e com ramos de sopo eles cobriam as vergas da porta. Veja nessa imagem que as vergas da porta possuíam inscrições. Na casa dos hebreus, possivelmente sim. Eles já estavam há 200 anos no Egito e deveriam ter adotado costumes egípcios. E havia referências a deuses, à cultura do Egito. E o que eles fazem agora com aquele ramo? Eles pegam o sangue e passam esse sangue cobrindo aquelas inscrições nas ombreiras das suas portas. O sangue do Cordeiro está apagando as minhas raízes com essa terra. A cultura egípcia está ficando para trás. Os deuses egípcios foram suplantados pelo sangue do Cordeiro. E os egípcios olhando, uma afronta a Amon-Ra. Eles então prepararam a Páscoa, você vê aí com a mesa, ervas amargas, pães sem fermento, porque aquele era um dia especial. Vamos ver a cronologia. Dia 10, era preciso separar o cordeiro. Dia 14, sacrificar o cordeiro. Após o pôr do sol, comer o cordeiro com pães asmos. Como? Com tudo pronto para a viagem. Desta maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa, é a pesar do Senhor. Você vai então colocar uma mão no garfo e a outra mão segurando a sua maletinha, mochila nas costas, documentos no bolso. Coma esse negócio rápido que
os acontecimentos finais serão rápidos e imprevisíveis. Então, naquela mesma noite, o faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse, eu imagino a amargura nos olhos de Faraó, quem sabe segurando uma criança nos braços. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito. Ide embora e abençoai-me também a mim. O Egito foi destruído. O paganismo foi humilhado. Todos os deuses afrontados. Mas o povo de Deus foi libertado. E agora, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. E eu imagino um evento em uma cidade grande. Eram 2 milhões de hebreus, e agora aqueles egípcios saem das suas casas, desesperados, com as emoções à flor da pele, e eles invadem a terra de Gósen, e eles vão entrando casa por casa, e eles vão arrancando os hebreus da casa, eles vão empurrando eles para fora, eles vão empurrando eles para o Oriente, eles vão acompanhando para que eles deixem as fronteiras do Egito e de embora fora da nossa terra, ou todos nós morreremos. O povo que estava preparado, o povo não imaginava que seria tão rápido, mas eles prestaram atenção nos detalhes e acreditaram em Deus. Eles tomaram então a massa sem fermento, eles tomaram as amassadeiras, as trouxas com as suas roupinhas, colocaram sobre os ombros e partiram. E naquele momento fizeram os filhos de Israel conforme, do jeitinho, de acordo, segundo as instruções da palavra do Senhor, da palavra de Moisés. E pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Naquele momento eles disseram, me dê o seu colar, o seu brinco. E os egípcios, tome, leve embora, saia do Egito, saia do nosso meio. Eu quero aquele vaso, eu quero aquela roupa, aqui está, mas vai embora, senão todos nós morreremos. Você consegue viver o desespero dos egípcios? Você consegue enxergar o tumulto andando pelas ruas? Cadê as crianças? Pega na mão das crianças, vão embora, me dá esse colar, me dá esse brinco, e vamos para onde? É por ali. 2 milhões de pessoas caminhando de maneira gloriosa, sendo libertos do Egito. Esse é um vislumbre da nossa salvação. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Foi o pagamento pelo trabalho de tantos anos de serviço como escravos. Então, eles saíram quando do Egito? Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Veja aí a setinha verde, na parte escura do dia 15, na madrugada do dia 15, antes de amanhecer, eles saíram do Egito. Mas o importante de você memorizar é no dia 15. E o dia 15 é muito importante na história da Bíblia. Eles saíram do Egito no dia 15, que é um dia depois de matar o cordeiro. O dia 15 era o dia em que se comia o cordeiro. E comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e grãos tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Quando que é isso? 40 anos depois. Olha que curioso. Eles saíram do Egito no dia 15 e o texto de Josué 5:11 diz que eles entraram na terra de Canaã no dia 15. Surpreendente, não é? 40 anos de dia 15 de Nissan a dia 15 de Nissan. E agora nós vamos ler Êxodo 6, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó.
pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Êxodo 6:5. Dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor que vos tirei de debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Veja nesse slide a expressão mão poderosa, Beyad Hazak, e a expressão braço estendido, Zeroá Netuyá. Mão forte e braço estendido. Beyad Hazak, Zeroá Netuyá. Deus prometeu, no início do livro de Êxodo, que a libertação seria com mão forte e braço estendido, demonstrando força, poder, vigor. E quando a 10ª praga caiu e Deus falou, é agora que vocês vão embora. Aquele tumulto empurrando os israelitas para fora. Essa é a memória coletiva que fica aqui na parte de quarta-feira. A emoção do momento que foi passada de pai para filho, de mãe para filho. Essas expressões desse grandioso momento marcam o início da nação de Israel. Isso perdurou por séculos. Quer ver só? Deuteronômio 26, verso 8. Ele nos tirou do Egito com mão poderosa e com braço estendido. Olha a referência aos milagres, com grande espanto, sinais e milagres. Jeremias 32, 21. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, com grande espanto. E quando Daniel ele faz aquela oração intercessória, querendo que o povo pudesse retornar da Babilônia, ele lembra como Deus livrou o povo do Egito. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente, mas tire-nos de Babilônia como o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e com braço estendido. Essa é a memória que ficou para o povo de Israel e deveria ficar conosco também. Quinta-feira, o juízo divino. Deus feriu todos os primogênitos no Egito. Por que ele se concentrou nos primogênitos? Já respondemos isso aqui lá no início. Não se esqueça, quando alguém, quem sabe, acusar o cristianismo, você vai dizer, os egípcios pegavam as crianças e jogavam no rio Nilo. Como as parteiras se recusaram a obedecer Faraó, qualquer egípcio pegava os meninos hebreus e matava. E Deus falou, Israel é o meu filho primogênito. Se você não deixar o meu filho ir, o seu filho primogênito vai morrer. Os termos ficaram bem claros, parece bem justo isso daqui. Não entendemos como os inocentes sofrem, isso só vamos entender no paraíso. Mas essa é a linha principal que inicia a narrativa do Êxodo, lá no capítulo 1. Por que ele se concentrou nos primogênitos? Existe algo mais, e eu quero mostrar para você agora. Já fizemos o suplemento histórico, aqui nós vamos aprofundar a nossa teologia. Em qual dia do mês judaico Jesus morreu? Isso tem importância, Tiago? Ah, mas tem. Porque a Páscoa ela é uma espécie de relógio de eventos proféticos. A Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. São festas que relembram eventos memoráveis do povo de Israel e apontam para eventos memoráveis das profecias do tempo do fim. Essas festas são um enigma. Elas têm um cálculo embutido nelas. Elas fazem parte do grande calendário celestial. Eu quero mostrar um pouco disso para vocês. Vou trabalhar a primeira festa das 7, a festa da Páscoa. Marcos 14, 12 nos diz, e no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa?
Vimos que comer a Páscoa é comer o animal, o carneiro, a ovelha, ok? Comer a Páscoa. E que dia que a Páscoa era imolada? No dia em que se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Era no dia 14. Então, no dia 14, os discípulos vieram a Jesus e disseram assim: olha, hoje é o dia de matar o cordeiro. Onde que vamos comer a Páscoa? Após o pôr do sol. Após o pôr do sol é que se comia a Páscoa, certo? E Jesus deu instruções para eles. E era quinta-feira. Então a quinta-feira é o dia 14 de Nissan. Nós poderíamos fazer um outro programa apenas sobre essa data e ler muitos outros textos. Mas o nosso foco aqui não é tanto resolver esse problema do dia judaico da morte de Jesus. Estamos estudando aqui Êxodo 12, mas eu vou pincelar um pouco sobre o Novo Testamento e o significado disso para nós hoje, para o plano da salvação. Então, os discípulos, no dia 14, que era quando se matava o cordeiro, perguntaram a Jesus: hoje é o dia de preparar tudo, onde que a gente vai comer o cordeiro? Onde que vamos comer a Páscoa? E Jesus deu as instruções. Então, acompanhe comigo. No dia 10, Jesus entrou em Jerusalém. Que dia que era? Domingo. Domingo de Ramos. O domingo de Ramos, é sim. Domingo com as palmeiras, né? As pessoas falavam: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Davi. No dia 14, sacrificava-se o cordeiro pascal e os discípulos foram lá e prepararam a Páscoa, juntamente com as ervas amargas e os pães sem fermento. E após o pôr do sol, Jesus foi para o cenáculo, dentro de Jerusalém. A Páscoa precisava ser comida dentro de Jerusalém, e celebrou a Páscoa e estabeleceu a Santa Ceia. Ele come a Páscoa, faz o lava-pés, volta para a mesa e estabelece a Santa Ceia. E depois eles saíram para o Getsêmani. Essa é a cronologia da paixão de Cristo. Tiago, mas Jesus não tinha que morrer no dia em que o Cordeiro Pascual também morria? Mas por quê? Por que você chegou a essa conclusão? Né? A Bíblia não dá essa conclusão. A Bíblia diz que na quinta-feira era o dia que o Cordeiro Pascal morria. Jesus, ele representava todos os animais que eram sacrificados durante todo o ano. Jesus era também o bode do Senhor no dia da expiação. Ele teria que morrer, então, no dia da expiação? E o sacrifício diário também não representava Jesus? Então não tem na Bíblia uma informação de que ele deveria morrer no dia em que o Cordeiro Pascal morria. Ora, o Cordeiro Pascal era um símbolo de Jesus, é claro, assim como todos os outros animais também eram símbolo. O texto de Marcos nos diz que Jesus morreu na sexta-feira, que era o dia 15. Leia agora esse texto comigo. No cenáculo de uma morada de Jerusalém, achava-se Cristo à mesa com os discípulos. Tinham se reunido para celebrar a Páscoa. O Salvador desejava celebrar essa festa a sós com os 12. Sabia que era chegada a sua hora. Ele próprio era o Cordeiro Pascual. E no dia em que a Páscoa era comida, ele devia ser sacrificado. Veja que a parte importante da Páscoa não eram os preparativos, quando as mulheres estavam ali amassando pão, trabalhando. Os homens iam até o templo para imolar o animal, preparavam a sala de refeições. A parte importante era após o pôr do sol. O dia bíblico, ele virava após o pôr do sol. Então, na quinta-feira, até o pôr do sol era dia 14. Após o pôr do sol já era o dia 15, né? Então, toda a família se reunia. E no dia 15, a família ficava reunida, não faziam trabalho servil. Ficavam ali, mais em torno de casa, conversando, meditando. O dia importante é o dia 15. E a Páscoa era comida em que dia? O dia 15. E Jesus era o próprio Cordeiro Pascual. No dia em que a Páscoa era comida, Jesus deveria ser sacrificado, porque o dia 15 era o dia importante. Vejamos agora a nossa cronologia. No dia 15, na parte
clara de tarde. Ele próprio era o Cordeiro Pascual, e no dia em que a Páscoa era comida, ele devia ser sacrificado. Veja ali que a Páscoa foi comida após o pôr do sol do dia 14 para o dia 15. Então, quando Jesus comeu a Páscoa, já era o dia 15 e ele morreu no dia 15. Vamos ver agora a tipologia da Páscoa. Eu quero que você saia desse vídeo entendendo biblicamente o que significa a Páscoa. Páscoa não é coelhinho, não é ovo, é de galinha com amendoim dentro, não é papel crepom pendurado. Esqueça a simbologia pagã da Páscoa. Ah, a Páscoa é Jesus, mas aprenda a defender isso na Bíblia. Não é tão simples e evidente. Você até pode abrir um texto bíblico, mas eu quero lhe fornecer um alimento mais sólido. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus está no Getsêmani. Jesus está sendo ferido pelo Pai. E Jesus se identifica com o pastor de Zacarias. Esse texto está em Zacarias, capítulo 13, verso 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus, então, no Getsêmani, tendo todo o peso dos pecados postos sobre si, o pai esmagando o filho, suando gotas de sangue, ele pedindo para os discípulos o acompanharem em oração. Qual texto da Bíblia Jesus se lembra? Zacarias 13. Jesus se identifica com o pastor e identifica os discípulos com as ovelhas que fogem. E é verdade. Naquela noite ele foi ferido. Ele não é ferido por Anás, por Caifás. Ele é ferido pela ira de Deus. E os discípulos não o acompanham para orar. Depois, é claro, ele é ferido fisicamente pelos romanos e judeus. E os discípulos haviam fugido. Só que em Zacarias, o pastor também é identificado como outro personagem. Veja aqui Zacarias 13:7, que fala da espada que fere o pastor. Agora, um capítulo atrás, Zacarias 12:10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O pastor foi ferido, o primogênito foi ferido. O pastor e o primogênito em Zacarias simbolizam o mesmo ser. E aí, quando vamos para o Novo Testamento, Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Perceba agora, no Novo Testamento, nós temos Jesus Cristo associado ao primogênito. Jesus Cristo no Getsêmani faz menção ao livro de Zacarias. E Zacarias fala de um primogênito que é ferido. O que significa Páscoa? Vejamos. Quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. No Getsêmani, a ira de Deus passou por cima das nossas cabeças e feriu o primogênito do Pai. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ira de Deus não atingiu a minha casa,
A ira de Deus não atingiu a sua casa, mas a ira de Deus, assim como no Egito antigo, atingiu o primogênito. Jesus foi representado no primogênito de um rei que foi ferido no Egito há 1500 anos antes de Jesus. O plano da salvação é ampliado em Êxodo 12, quando você tem o cordeiro que livra as casas dos hebreus. Como que o cordeiro livra? Porque ele é morto. O primogênito de um rei foi morto. Preste atenção agora. No dia 10, o cordeiro era separado pelos hebreus. No dia 10, Jesus entrou em Jerusalém e foi separado para morrer. No dia 14, sacrificava-se o cordeiro pascal e os discípulos foram preparar a Páscoa. Após o pôr do sol, os hebreus comeram a Páscoa e logo saíram do Egito. Após o pôr do sol, Jesus comeu a Páscoa com os discípulos e saiu de Jerusalém. À noite do dia 15, o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus e feriu o primogênito. Naquela mesma noite, 1500 anos depois, em um dia 15, a ira de Deus passou por nossas cabeças e feriu Jesus Cristo no Getsêmani. No dia 15, o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. No dia 15, na cruz do Calvário, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Qual que é o significado da Páscoa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Se Jesus morreu, nós precisamos ser diferentes, porque a morte dele tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos livrar de pecar. O sangue de Jesus Cristo tem poder para consertar o seu casamento. O sangue de Jesus tem poder para perdoar você e livrar você de todas as suas dívidas deste mundo e as suas dívidas para com a lei de Deus. O sangue de Jesus tem poder para transformar você de um homem assassino, de um homem violento, em um homem puro, santo, pacífico. A graça de Cristo pode transformar você de perseguidor, de Saulo perseguidor, em Saulo, o apóstolo dos gentios. Cristo morreu. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Por isso, celebramos a morte de Cristo, não com a nossa vida pregressa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quero ler agora Mensagens Escolhidas, volume 3, página 360. Todo aquele que é salvo precisa ter essa experiência. No dia do juízo, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele, não haverá lugar no céu. Ele não pôde desfrutar a perfeição dos santos na luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Se você não tem fé que Cristo pode tirar o Egito de você, está faltando a você aquela fé que vai lhe dar entrada no reino de Deus. Deus pode tirar você de Babilônia, e pode tirar a Babilônia, o Egito, o planeta Terra do seu coração. Ele pode tirar aqueles desejos pelos entretenimentos mundanos, aquela paixão pelas comidas que não deveríamos utilizar. Deus pode tirar tudo isso e fazer você puro, santo, consagrado, separado, evangelista, pregador do evangelho, anunciador de boas novas, reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Como? Pregando as 3 mensagens angélicas
exaltando a lei de Deus e o santo sábado do Senhor. Ele pode fazer isso. Porém, muitos hebreus acreditaram que não era possível entrar em Canaã. Estavam sempre duvidando. Queriam sempre voltar para o Egito, comer as comidas do Egito, participar do estilo de vida do Egito, consumir a cultura do Egito, as músicas do Egito. Esses ficaram prostrados no deserto. Nunca puderam entrar em Canaã. Sabe por quê? Não tinham fé que Cristo poderia introduzi-los lá. Hoje muitos creem em Cristo, mas não acreditam que Cristo pode livrá-los de pecado. A Bíblia diz: tudo posso em Cristo e só em Cristo. Nós não podemos nada de nós mesmos. Tudo só é possível em Cristo. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Aproprie-se dessas promessas. Promessas de vitória. Ao vencedor darei. Não diz ao que duvida, ao perdedor, ao que não acredita. As promessas são ao vencedor. Quem não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecado, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Sua fé está firme, meu irmão? Ainda estamos nas horas da graça. Podemos nos arrepender. Podemos confirmar o nosso pacto com Deus. O Cordeiro está morto. Jesus já fez tudo. Você só precisa aceitar. E esse sangue na sua vida vai purificar você. Você só precisa passar o sangue nas portas do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ele vai te tirar do Egito. E Ele vai te introduzir na nova terra. Que Deus o abençoe.